Gente, então retomando, essa live aqui surgiu no contexto que eu recebi algumas pesquisas, né, de inscrição para o evento que eu vou fazer semana que vem, de criação de conteúdo com base na rotina. E nesse formulário eu coloquei uma das perguntas, qual que seria a principal dificuldade que as pessoas têm para gravar conteúdo. E uma das principais respostas foi o medo de gravar vídeos, o medo de aparecer, o medo de se expor. E eu decidi fazer essa live porque eu sei o quanto é importante a gente aparecer, né, na criação de conteúdo, seja postando vídeos, seja até mesmo postando imagens nossas, porque é o que gera realmente essa questão da confiança. Gera conexão com as pessoas também, né? As pessoas, mesmo que a gente crie conteúdo somente com arte, né, que é aquele perfil mais institucional, a conexão ela acaba sendo um pouquinho mais difícil. Então, decidi trazer essa live aqui justamente porque eu percebi essa necessidade dessas pessoas que são empreendedoras, que estão começando a criar conteúdo aí para as redes sociais e tem essa trava. No começo, né? Até... Ai, obrigado. Acho que o áudio tá ok, o vídeo tá ok, então tá ótimo, tá perfeito. No começo, quando contextualizando, né? Hoje eu trabalho com gestão de redes sociais, como social media, e o meu começo, lá em 2020, 2019, por aí, era mais como renda extra. E aí, no começo, eu também tinha muito essa questão de timidez. Eu ainda sou uma pessoa muito tímida, só que a gente vai aprendendo técnicas, né, que vai fazendo a gente entendendo, na verdade, o que a gente pode fazer para superar esse obstáculo da vergonha. E nesse começo, quando eu comecei a criar conteúdo para as redes sociais, eu só fazia arte. Tinha muito medo de aparecer. Até mesmo fazendo arte, as pessoas me comentavam: olha, achei seu perfil lá, vi sua foto no perfil, o que está acontecendo tal. E eu morria de vergonha. E aí, quando eu comecei a aparecer, eu comecei a receber mais oportunidades. As pessoas parecia que a gente recebia mais comentário, mais curtidas. E a rede social, principalmente o Instagram, que acho que é uma das principais hoje, ela valoriza muito essa questão, né? Se você posta hoje uma arte e depois você posta uma foto sua, você vai perceber que o alcance é melhor da sua foto, o engajamento também é melhor. Então, isso é uma percepção da própria plataforma de que as pessoas se interagem com outras pessoas, elas se conectam com outras pessoas. Então, se a gente quer avançar no nosso negócio, essa questão da vergonha é um impeditivo muito grave, né? Acaba atrasando muito o nosso crescimento. E até eu vou abrir aqui o formulário, aparecendo justamente o que as pessoas colocaram. Então, a dificuldade é se expor, aparecer nos vídeos, gravar todos os dias, não conseguir se gravar. Então, foram as respostas que as pessoas trouxeram aqui. Aparecer nos vídeos. Então, é realmente uma dificuldade que eu percebo que, principalmente as pequenas empreendedoras têm. Agora, voltando assim para a parte assim, de mentalidade, o que me ajudou muito, tá? No começo, eu percebia que a gente tem uma necessidade de aprovação. E nesse começo também é muito comum a gente se sentir meio ridículo. Como é algo que a gente está fazendo que é novo para a gente acaba tendo um julgamento muito excessivo em cima daquilo que a gente está fazendo. A gente se julga muito, né? A gente coloca o peso do julgamento em cima da gente desproporcional ao que é o real. Então, eu, por exemplo, sempre fui na minha vida inteira, minha infância inteira, aquela pessoa perfeccionista, né? Eu adorava tirar nota A, adorava receber a melhor nota da sala. Eu sempre tive essa personalidade, né? A gente chama de CDF. E quando você está começando a gravar conteúdo, você tem que simplesmente ter aquela humildade de mostrar para as pessoas que você está começando. E se a gente não tem essa humildade de mostrar que a gente está aprendendo, de mostrar que a gente está tentando, a gente simplesmente não consegue chegar no objetivo que a gente tem. Então, o que aconteceu? O que mudou totalmente a minha mentalidade em relação a essa questão de gravação.
eu precisava ter claro qual que era o meu objetivo com aquilo. Se eu não tivesse claro que, naquele tempo, né, o que eu queria realmente era ter liberdade de tempo. Trabalhar com algo que me desse liberdade de tempo, que eu pudesse simplesmente ir no médico sem me preocupar em entregar atestado, porque era uma coisa que me preocupava muito, né, trabalhar em empresa. A gente sempre fica com receio de entregar atestado. E eu tinha na minha mente que eu precisava de algo que me desse liberdade para eu simplesmente poder ir no médico sem sentir culpa. Com isso na minha cabeça, tendo isso na minha cabeça, quando eu comecei a aparecer nos vídeos, eu não vou mentir para vocês, chegaram comentários de pessoas me zoando. Aí virou blogueirinha. E o que é aquilo lá? Tava fazendo vídeo agora? Isso, na mesma hora, eu aprendi que eu tinha que pensar no objetivo que eu tinha. Então, quando surgia esse tipo de comentário, eu lembrava, eu estou fazendo isso porque eu quero minha liberdade de tempo. Então, quando você tem um objetivo muito claro na sua cabeça, do porquê que você está fazendo aquilo, então, se você tem um negócio, muito provavelmente você está aparecendo porque você quer vender mais, você quer gerar relacionamento com as pessoas, você quer gerar lembrança de marca. Então, você tem que ter um motivo muito forte na sua cabeça que faça você passar por esse obstáculo. E muitas vezes também, não é uma coisa que hoje eu faço, tá? Mas no começo, se eu percebia que tinha alguém no meu círculo social que simplesmente me coagia, eu bloqueava essa pessoa. Eu bloqueei, no começo, algumas pessoas. Porque essas pessoas faziam piada, porque essas pessoas me deixavam constrangidas. Então, como eu estava no começo, eu não tinha muita segurança do que eu estava fazendo também. Apesar de ter uma noção do meu objetivo, eu ainda não tinha alcançado esse objetivo na época, né? Então, eu bloqueava, sem medo nenhum. Então, acho que o principal mudança de mentalidade que eu tive foi, primeiro, ter essa mentalidade de humildade, de mostrar para as pessoas que eu estou começando, que eu estou aprendendo. E segundo, ter na mentalidade também, nesses momentos mais difíceis, o porquê que você está fazendo isso. Eu acho que isso é simplesmente que eu posso trazer para vocês assim de mudança de mentalidade que fez sentido para mim e que eu acredito que pode fazer sentido para vocês também. Deixa eu voltar aqui na minha pauta para não esquecer, porque eu trouxe um relato aqui do que eu fiz, né, das técnicas que eu fiz mesmo para começar a aparecer. Então é necessário ter essa clareza, né, de onde você quer chegar. E aí sempre lembrar disso quando você estiver passando por algum perrengue. E também, geralmente, quando as pessoas têm essa dificuldade de gravar conteúdo, tem medo de gravar conteúdo, geralmente o perfil ainda é pequeno, o perfil ainda está no começo. Né? Porque geralmente quando o perfil é grande, geralmente as pessoas já aparecem, né? Então, pensa o seguinte, porque muitas vezes a gente pensa assim, a gente vai gravar um conteúdo, e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, cara, ninguém vai interagir, ninguém vai curtir, as pessoas vão falar mal de mim, meu perfil é pequeno, ninguém vai ver. E quando o perfil é pequeno, qual que é a grande vantagem disso? Ele é pequeno, então poucas pessoas vão ver. Se você está no começo e te entregam um perfil com 1 milhão de seguidores. Você tem noção da pressão que é isso? Você criar conteúdo para 1 milhão de pessoas. Então, se você tem um perfil pequeno hoje, é a sua maior vantagem, porque você tem muita chance de simplesmente testar diversos conteúdos, testar diversos formatos de conteúdo e errar. Então, pensa que você ter um perfil pequeno para você é uma grande vantagem, porque a pressão é muito menor. Sem contar que hoje a rede social não entrega para todo mundo, né? Acho que quando tem um perfil, acho que no máximo ele entrega para 10% dos seguidores. Então, às vezes a gente coloca uma pressão, parece que a multidão, o Brasil inteiro vai assistir aquilo. E não vai acontecer isso. Então, se você tem um perfil pequeno, explora isso. Explora isso, porque você tem a possibilidade de errar, você tem a possibilidade de testar formatos diferentes, sem problema nenhum. E uma outra questão também, que acho que você pode até perceber
em relação ao seu próprio consumo. Como que a gente consome hoje nas redes sociais? Hoje a gente fala que o celular é como se fosse uma segunda tela da nossa vida. Porque às vezes você coloca um filme para você assistir, mas você está aqui no celular rolando feed. Você está no mercado, ali na fila do açougue, esperando ser chamado, mas você está aqui, olhando o seu celular. Então, é como se fosse uma segunda tela. O consumo é tão passivo que muito dificilmente tudo que você consumiu ontem ou antes de ontem, você se lembra exatamente do que você viu. Então, se isso acontece com todas as pessoas, acontece também com seus seguidores. Então, tira essa pressão em cima de um vídeo seu. As pessoas vão ver, talvez, não ficou legal. A pessoa simplesmente vai passar. E se não fica legal, talvez a rede social não entregue também. Então, o consumo das pessoas, mesmo que o conteúdo seja muito bom, seja de qualidade, o que traz a lembrança de marca não é um vídeo somente. É a frequência. É quantas e quantas vezes você aparecendo aí todos os dias, todos os dias, todos os dias. Isso vai dando uma lembrança de marca. E aí, quando a pessoa precisar de algum serviço seu, você é a primeira pessoa que aparece na mente dela. Então, o que eu quero passar aqui para você é justamente essa necessidade de tirar a pressão em cima de um vídeo, porque às vezes a gente fica tão focado de que tem que ser o vídeo perfeito, a gente fica lá assistindo aquele vídeo. Aí assiste de novo, não gostei. Aí a gente posta, assiste de novo, vai lá e apaga. Não tem porquê. Sendo que as pessoas estão simplesmente consumindo aquilo de uma forma tão passiva e você está vendo detalhes que provavelmente as pessoas não vão ver. E se verem também, amanhã tem outro vídeo. E depois vai ter outro vídeo. E depois vai ter outro vídeo. Essa criação de conteúdo, enquanto essas redes sociais existirem, muito provavelmente vai ser levado por um bom tempo. Né? Quantas e quantas publicações aí a Netflix faz, por exemplo? Posta 3, 4 vezes por dia. Então, não precisa ter essa necessidade de colocar uma pressão tão grande em cima de um vídeo só. Tá? Então, acho que essa mentalidade também é muito importante para a gente. Porque às vezes a gente fica nesse perfeccionismo, olhando tudo, nossa, gaguejei aqui, vou cortar. Não ficou legal, vou apagar. Ninguém curtiu, vou apagar. Gente, as minhas redes sociais, hoje eu tenho poucos seguidores, mas eu vivo do digital já há mais de 5 anos. Eu tenho um cliente meu que ele viu somente 2 posts, na verdade, meu. Ele nunca interagiu no meu perfil. E entrou em contato para pedir um orçamento. Então, muitas vezes as pessoas não vão ali... grande parte, na verdade, dos meus clientes, porque são empreendedores também. As pessoas não têm muito tempo para ficar comentando, para ficar curtindo, ficar compartilhando. Mas o meu perfil tinha tudo o que ele precisava para tirar dúvida em relação ao meu serviço. Acho que isso que é o mais importante. Tá? Deixa eu ver aqui minha próxima pauta. Certo. Aqui também é importante trazer sobre essa questão do querer começar perfeito, né? A gente tem muito essa questão. Eu falo isso a gente porque até hoje eu passo por isso, tá? De querer realmente o cenário perfeito, de querer a luz perfeita, o microfone perfeito. Até lembrei aqui de uma amiga minha que eu estava chamando ela para ir para academia comigo. Ela, Kelly, mas eu não tenho a roupa que eu queria uma roupa da marca X. Eu queria tanto comprar aquele tênis, sabe? Então, eu não tenho esse tênis ainda, eu queria começar já com esses looks pronto. Cara, e eu tô indo com as roupas que eu tenho, sabe? E aí eu falei para ela, vamos começar com o que a gente tem. Com certeza tem uma leg aí, alguma coisa. E se a gente for esperar o momento perfeito para fazer as coisas, eu não tenho ainda um microfone ideal. Eu não tenho ainda um iPhone. Eu não tenho um notebook. Eu comecei com celular, gente. Comecei a gravar conteúdo com celular, que eu tinha na época. E, obviamente, a gente sempre tem que querer melhorar e ir melhorando, mas a gente tem todos os recursos possíveis para criar conteúdo. Se a gente ainda não tem uma câmera boa, a gente pode começar postando imagens, talvez, né? E criar conteúdo ali, talvez, através das legendas.
Mas eu acho muito difícil hoje em dia as pessoas não têm um celular para gravar, né? Então, é começar realmente com o que tem. Não tem iluminação? Grava de dia, sabe? Pega um parque, vai num parque, ou então vai na varanda da casa, pega a luz solar mesmo para utilizar. Então, a gente fica esperando ter aquele momento perfeito, mas na verdade é o nosso subconsciente falando que, ah, não quero fazer isso, né? E aí a gente vai colocando vários obstáculos, e aquele crescimento, aquele objetivo que a gente tem em relação ao crescimento do nosso negócio, que a gente sabe que é importante, acaba ficando de lado. Então, a mensagem que eu tenho para você também em relação a isso é não esperar o momento perfeito, não esperar o cenário perfeito, porque isso aí, a gente, conforme a gente vai gravando, vai aparecendo para mais pessoas, as vendas vão acontecendo também, a gente vai investindo depois, né? E eu penso assim também que hoje, os conteúdos que eu gravo hoje estão melhores do que os que eu gravei na semana passada. E daqui um mês, 2 meses, talvez eu olhe para esses conteúdos de hoje e ache algum defeito. Nossa, podia ter melhorado nisso, podia ter melhorado naquilo. Então a gente sempre vai estar melhorando. Só que a gente nunca vai ficar perfeito, né? A gente nunca vai ficar perfeito se a gente não começar. Como que a gente vai começar já de imediato, de forma 100% perfeita? Não tem como. Isso é impossível. Né? Então, a gente precisa ir começando, dando os passinhos devagarzinho para ver o que a gente consegue ajustar, quais são os pontos de melhoria também, o que a gente é boa, porque a gente só olha defeito, né? Então, ter essa percepção em relação ao que a gente é bom também é muito importante, tá? E aí, falando sobre a parte prática, né, da coisa. O que eu fazia também no começo? Muitas vezes a gente... Porque quando a gente está gravando, a gente vai olhar a nossa imagem e também a nossa voz. E aí a gente julga as duas coisas, né? Ah, minha voz não tá legal, minha imagem não tá legal. Então, eu comecei primeiro só utilizando minha voz. Então, eu comecei lá pelos stories. E eu gravava somente ali a tela do meu computador, gravava alguma coisa que estava acontecendo ali no meu momento. Então, as pessoas só ouviam, né, a minha voz. Elas não viam a minha imagem de gravação. E aí, isso aí eu fui perdendo o medo com o tempo. O que eu fazia também, se o medo é muito, muito, muito grande, é simplesmente gravar e não postar. Tipo, colocar na cabeça que você vai gravar aquele conteúdo, mas você não vai postar. Então, é como se você fosse fazer um ensaio mesmo, sem aquela pressão de publicar. E aí, eu fazia esse exercício por um tempo, já sabendo que certo dia eu teria que postar. Então, começa os seus primeiros conteúdos sem essa pressão. Não, vou só gravar e vai ficar salvo no meu celular. E aí você vai olhando, mas não ser tão criterioso, tão exigente com você mesmo. Porque senão, realmente, você não vai conseguir postar nunca. Essa questão de gravar sem essa pressão de postar é para você ter uma memória muscular mesmo de gravação, e você lembrar de sempre estar olhando para a câmera, né? De estar olhando para a bolinha da câmera. É algo que é meio chato, né? Que não tem uma resposta de volta, né? Quando a gente está conversando com alguém, a gente tem aquela resposta visual da pessoa. A gente está gravando, isso não existe, né? Até gravação de vídeo, isso aí, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Mas quando a pessoa tem realmente muita trava, a questão não é a gravação do conteúdo. A questão para essas pessoas é que outras pessoas vão ver. Então, começa com essa etapa de somente gravar sem publicar. Somente gravar sem publicar. E aí você se coloca uma data. Não, a gravação desse dia aqui, eu vou postar. E até hoje, eu tenho um ritual de... Eu faço gravações em lote, né? Então, eu pego um dia específico na semana e faço as gravações da semana inteira. E eu agendo. Eu agendo em diferentes horários. Porque isso me ajuda também a não ficar naquela pressão de ficar olhando curtida, olhando notificação. Então, às vezes sai o conteúdo, eu nem sei que saiu, tá lá, publicado. E isso me ajudou também, porque eu postava e literalmente eu saía correndo, tá? No começo eu fazia isso porque
a pressão da gente é tão forte, quando a gente tem uma timidez muito alta, assim, a gente fica naquela sensação de, putz, ninguém vai curtir. Caramba, ninguém vai compartilhar, ninguém vai comentar nada. E aí você vai lá e apaga. Então, para evitar isso, eu agendo os conteúdos, deixo agendado, eu nem sei exatamente o horário que vai sair aqueles conteúdos. Mas o conteúdo foi feito, o conteúdo foi publicado. E eu tô perdendo mais esse medo também no TikTok. Eu acho que o TikTok é uma plataforma muito boa para quem está começando também a gravar conteúdos assim, porque o engajamento lá tende a ser maior, as pessoas interagem mais lá. O Instagram está sendo um consumo um pouquinho mais passivo, as pessoas estão consumindo, mas elas não interagem tanto quanto no TikTok. Só que o consumo lá no TikTok tem que ser um pouquinho mais. A produção, né, de conteúdo por lá, ela é um pouquinho mais nativa. Então, é mais. Eu gosto de fazer conteúdos que vem na minha cabeça na hora eu já gravo. Então, para quem está começando, eu acho uma boa plataforma para começar também. Mas é isso. Se você tem uma timidez muito grande, essas técnicas conseguem te ajudar. Né? Você agendar o conteúdo e simplesmente não saber o horário que vai sair, para você não ter essa pressão de ficar assistindo e reassistindo e acabar apagando aí o seu conteúdo depois. E uma estrutura simples que eu gosto de trazer na criação de conteúdo, muitas vezes a gente não sabe muito bem o que falar. Então, qual que é a estrutura base, né, desse conteúdo que eu geralmente trago? É aquela situação, primeiro, né? Então, a gente vai trazer uma situação que a pessoa está passando em relação ao nosso nicho. O que a gente tem de aprendizado em relação a isso, né? E o que a pessoa pode fazer de aplicação para resolver esse problema. Então, por exemplo, qual que é a situação? Hoje eu recebi uma mensagem de uma cliente já solicitando o orçamento de tráfego pago. Só que o perfil dela não está pronto ainda para colocar e investir em tráfego pago, porque o perfil dela está totalmente desestruturado. E isso acontece, então, é a parte de aprendizado. Isso acontece porque as pessoas aprenderam, por algum motivo, que o tráfego pago acelera as vendas. Mas, aí a gente parte para a parte de aplicação. Se você acha isso também, toma cuidado, porque, na verdade, o seu perfil tem que ter X coisas antes de começar a colocar dinheiro nele. Então, é essa estrutura que eu utilizo para não ficar tanto na pressão de criação de conteúdo perfeito. É um conteúdo útil, que as pessoas conseguem se identificar, e eu passo um aprendizado, né? As pessoas conseguem tirar valor daquilo que eu tô passando através do conteúdo. Então, é uma estrutura boa aí que você consegue também replicar. Acho que consegue replicar para qualquer nicho. Deixa eu ver aqui mais uma coisa que eu anotei. Então, ressaltando, né? Recapitulando tudo. A questão da frequência. No momento, né? Nas redes sociais, a gente precisa gerar lembrança de marca. O que gera lembrança de marca? Não é um vídeo perfeito. A gente acha que tem que ter. É a frequência. Então, você vai fazendo ali, conforme você vai sentindo mais confiança, mas é necessário fazer. Né? Realmente uma mudança de hábito. Você precisa ter clareza do que você tem como objetivo, por que você está gravando esse tipo de conteúdo, qual que é o seu objetivo em relação ao seu negócio. Porque se você não tiver um motivo muito claro, gente, criação de conteúdo mexe com o ego, mexe com a nossa humildade. Então você precisa ter realmente essa necessidade de clareza muito assim, certa dentro da sua cabeça do porquê que você está fazendo isso. Porque se o motivo realmente não for forte, a primeira crítica que você receber, você vai desistir. E eu acho que isso ninguém quer, né? Quando a gente tem um negócio, a gente quer que esse negócio prospere. Então a gente precisa ter esse objetivo muito claro na nossa cabeça quando a gente abre a câmera, porque é isso que vai fazer toda a diferença pra gente. E aí, é muito comum aparecer também vídeos, um vídeo me trouxe 450 mil seguidores. Isso é raro de acontecer. Isso é raro. O nosso objetivo tem que ser a questão da constância. E aí, com a constância, a gente vai aprendendo o que os nossos seguidores estão percebendo que é bom, o que a gente percebe que a gente gosta de fazer também. Então, a constância tem que ser mais importante para você do que a viralização, principalmente quando a gente fala de negócio.
E, novamente, aquele erro que você viu naquele vídeo, naquele único vídeo, provavelmente só você viu. E se alguém percebeu, a pessoa simplesmente passou por aquele vídeo e estava em outro. Então, tira a pressão em relação a esses vídeos que a gente produz todos os dias, porque todos os dias a gente vai precisar publicar alguma coisa, né? Enquanto você tiver existir como marca, você vai continuar produzindo conteúdo. Então, tira a pressão em relação àquele único vídeo, tá? E mesmo que você perceba que algo realmente não ficou legal, melhora para o próximo, né? Tenta sempre melhorar, mas tenta também não ser crítica demais em relação ao seu conteúdo, porque essa questão da perfeição simplesmente não existe. E eu quero convidar você que tem esse medo de criação de conteúdo, que você grave um vídeo hoje mesmo ou amanhã, de até 30 segundos, dentro daquela estrutura que eu passei, de situação, aprendizado e aplicação, e me marca lá nas redes sociais. Fala, olha, eu gravei, tá publicado, tá postado. E eu tenho certeza que esse vai ser o pontapé inicial para você conseguir alcançar seus objetivos. Gente, é isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que eu tenha sido útil aqui para vocês em relação a esse assunto. Eu vou deixar essa live gravada aqui. E na próxima semana, dia 7, a partir das 8 horas, eu vou fazer uma live, um evento ao vivo, a respeito de criação de conteúdo com base na rotina. Que eu acho que hoje em dia a gente está criando conteúdo, a gente está vendo tanto conteúdo igual, né? Esse aumento aí de inteligência artificial, ChatGPT, Cloud, que as pessoas estão simplesmente deixando de criar conteúdo autêntico, né? Tá tudo muito igual. E aí, quando a gente traz a nossa rotina para a produção de conteúdo, porque mesmo que você faça a mesma coisa que o seu concorrente, a sua rotina e a sua visão de mundo é totalmente diferente do seu concorrente. Então, quando a gente consegue imprimir essa nossa diferenciação, a gente consegue ter resultados muito exponenciais. E a nossa rede social vira uma comunidade mesmo, que as pessoas que seguem a gente ali estão seguindo porque se identificam com a nossa visão de mundo. E o meu objetivo com esse evento é realmente mostrar para você como que você consegue trazer esse conteúdo autêntico, sem precisar criar nada do zero, porque tudo o que é útil para a sua criação de conteúdo já acontece na sua rotina. Você só precisa ter essa visão de criador. Então, eu faço esse convite aqui para você. Vou deixar o link aqui nos comentários do grupo do WhatsApp, que é onde eu vou enviar os links e tudo mais. Então, entra lá no grupo, preenche o formulário também, porque pelo formulário é onde eu vou colocar todas as dificuldades que vocês apresentarem, né, de criação de conteúdo, para trazer nesse evento. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado por todo mundo que ficou aqui. Tenha um ótimo final de semana e até mais.